Governador, como é que foi o episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quis passar a perna em Tasso Gereissati? Nós tínhamos acabado de fazer a última reunião, a gente se reunia praticamente uma vez por semana, um grupo pequeno de políticos e um grupo de acadêmicos, intelectuais, economistas, para formatar o Plano Real. Aquilo já estava trabalhando para nós na preparação de uma candidatura à presidência da República do Tasso. O impeachment do Collor atropela isso e a ideia precipitada ou inédita do Itamar de fazer o Fernando Henrique ministro da Fazenda acaba de precipitar. Então a equipe que estava montada preparando com grande prazo um plano de estabilização e de desenvolvimento para o Brasil para uma candidatura do Tasso, por nós, pelo Tasso especialmente e por mim pessoalmente, eu levei o baixa no meu carro, o Fernando Henrique tomando posse, porque todos se recusaram a ir. E nós forçamos pelo beijo todos a irem. Alguns deles, alguma trabalhava para mim. Helena Landau trabalhava comigo aqui no governo do Estado como minha consultora econômica. Pércio, Baixa, André, nós nos reuníamos sistematicamente. Então, no fim, na reta final, na casa do Fernando Henrique, era um apartamento na Asa Norte, um apartamento funcional, teve uma reunião, assim, a minha impressão psicológica é que a reunião estava escura, entendeu? Porque era assim, muita nuvem em cima, que era basicamente o seguinte, a equipe inteira contra, menos o Gustavo Franco, que era um garoto que tinha chegado para a equipe recentemente, tinha sido diretor de assuntos, enfim, diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Depois vem a ser, enfim, todo mundo conhece. E o Gustavo era a favor, o resto tudo contra. E ele dizia o seguinte, olha, vai ser a maior hiperinflação da história do mundo. Porque esse plano, para funcionar, precisa antes da reforma fiscal, previdenciária, para dizer que essa agenda toda. E tal, e não sei o que. Mas vocês não estão entendendo, dizia o Fernando Henrique, liderando os políticos, que eram Fernando Henrique, Serra, eu e Tasso. E Covas. Eram 5 políticos e uns 5 ou 6 técnicos. Mas vocês não estão entendendo. E ele falava e a gente replicava. A gente não vai fazer reforma nenhuma se a gente não tiver força política, legitimidade, a opinião pública. E isso exige a estabilização. Então é preciso correr o risco. O problema político é nosso. E aí nos chamou para a gente zerar a corda com a turma lá. Então houve uma espécie de votação. Era assim. Então, tá bom, os senhores é que mandam, mas nossa obrigação é dizer que isso vai ser a maior hiperinflação, porque as pessoas precisam acreditar que o real vale $1. Para acreditar, nós temos que ter liquidez em dólar. E o Brasil não sei o quê, temos que ter solidez fiscal. E o Brasil não tem nada disso. E o Itamar Franco é um cara não sei o quê. Não, o problema do Itamar Franco é conosco. E aí, como é que faz, Ciro? Eu digo, tem que fazer. Tem que fazer. Do jeito que está, não dá. Nós vamos nos desmoralizar e vamos perder uma ocasião importante de um presidente da República que não tem compromisso com esse pacto inflacionário, que o Itamar era do povo, e os outros podem não ser, como todos acabaram se comprometendo com a banqueirada e tal, com esse imposto inflacionário. Tasso, tem que fazer. Óbvio que tem que fazer, o risco é nosso, mas o risco já está dado, nós estamos dentro, vamos fazer e tal. Aí, Covas, claro, não tem que ter vacilação, vamos fazer o plano e tal, sei o quê. Aí todo mundo olha para o Serra, assim, no canto da coisa aqui, e ele baixa a cabeça, e aquele constrangimento. E o Fernando Henrique é vaselina, gente boa e tal, aí diz assim, tem água aqui na mesa, se alguém quiser tomar um vinho, uma cerveja, tem refrigerante, quem quer e tal, e todo mundo vai se levantando, saindo daquele constrangimento, aí o Covas diz assim, alto lá! O que é? Está todo mundo fazendo de conta que não viu? O que é, seu Serra? Você está achando que essa merda vai dar errado? E que você vai poder dizer na rua que foi o único que ficou contra para tomar meu lugar de candidato a governador de São Paulo? Não vai não. Vai dizer agora aqui na frente de todo mundo se é contra ou a favor. Aí o Serra, não, eu sou a favor. Né? Contra, completamente contra, mas levou um esporro. Acabou esse jantar, acabou essa conversa, decidimos então, vai ser lançado o real. Olha como a vida é cruel. Ali, naturalmente, o candidato era o Tasso, porque era o presidente nacional do partido, tinha eleito o único governador de estado do partido, no caso, o amigo que vos fala, tinha montado a equipe econômica, que estava ajudando o Fernando Henrique. O Fernando Henrique já tinha encerrado a carreira, não tinha voto para ser nem deputado federal em São Paulo. Aí acaba ali, ele diz assim, Ciro, vamos encontrar lá no Lakes Baby Beef daqui a pouco, sai como se fosse embora e tal, para ninguém saber. Perfeitamente, pensando que era só comigo. Depois eu sei, chegam, cada um num carro, Fernando Henrique, Tasso, eu e Covas. Aí vamos pôr a mesinha isolada no aquário assim, um vidro separando, aí sentamos aqui e tal, depois dessa reunião que estava decidindo lançar o Plano Real, o bicho gênio, Fernando Henrique,
olha, isso vai dar certo e eu vou ser o presidente da República nessa onda aí. Isso, sentamos, eu aqui, na minha frente o Tasso, o Covas aqui, o Fernando Henrique aqui, numa mesa de 4. Aí começa o Fernando Henrique. Companheiros, nós somos bons amigos, somos queridos amigos, vocês acabaram de me dar uma ajuda inestimável, enfim, não tem limite o que eu devo a vocês e tal. E talvez por essa amizade, nossa delicadeza recíproca, nós estamos aqui evitando o assunto. Vai chegar aí uma eleição e o partido vai ter que ter candidato a presidente da República. Isso eu tinha tido um choque com ele, poucos meses atrás, porque ele queria que o PSDB apoiasse o Antônio Brito para presidente da República. E eu atravessei o samba por causa do Tasso. Eu queria que fosse o Tasso o candidato. Aí ele disse, então, nós por delicadeza não podemos mais adiar esse assunto. Nós temos que resolver, o partido tem que ter candidato e o candidato é um de nós 4. E eu, sem qualquer tipo de imposição, gostaria de dizer que eu gostaria de ser candidato. Volto a dizer, sem qualquer tipo de imposição. Pega no braço do Tasso assim. O que você acha, Tasso? Aí o Tasso, por mim tudo bem. E baixa a cabeça. Aí eu fuzilo o Tasso com o olho, como por mim tudo bem? Só com o olho assim, aí o Tasso baixa a cabeça. Aí o Fernando Henrique conduzindo a reunião. E você, Covas? Você tem toda a condição de ser o candidato. Não, Fernando, o meu projeto, eu já fui candidato a presidente, meu projeto é ser candidato a governador de São Paulo, e acho que se você quer ser candidato, está ótimo, você nos representa muito bem. Aí eu cruzo o braço aqui e dou uma olhada na cara dele assim, com uma cara de ironia mesmo, ele diz, mas tem o Ciro aqui, né, que pode ser o nosso candidato também, jovem, bonitão, não sei o que e tal. Eu disse, não, Fernando, sou candidato, ele quis brincar e eu, muito zangado, não, Fernando, não sou candidato porra nenhuma. Agora, se você me permite o jeito de falar, o que está acontecendo aqui é uma grande sacanagem. O que é isso, Ciro? Nós somos tão amigos, você dizer uma palavra tão forte dessa. Não, desculpe, mas eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Isso é uma grande sacanagem, porque você sabe do risco do real, você sabe que o seu papel é garantir essa coisa para o país, e você sabe que quem está preparado e que está na vez dele, não sei o que e tal, é o Tasso para ser candidato. Ele disse, não, está tudo certo, eu estou dizendo que eu gostaria de ser, mas não vou impor nada. Se o Tasso quiser, está resolvido agora mesmo, o Tasso. Não, isso não é para mim, não. A única vez na vida que nós brigamos, aí sai, porra, Tasso, você não tinha direito de fazer um negócio desse, jogou a oportunidade de ouro do Ceará ter um presidente da República. Não, Ciro, rapaz, está tudo resolvido por trás dos panos, Tamar não me suporta, mas a gente passa por cima dele. Não, está resolvido, acabou. Tá. Bom, na verdade, o governador Tasso entregou de bandeja a candidatura para o Fernando bandeja, Henrique, por fatalismo libanês e superstição. Agora, depois da sua passagem pelo Ministério da Fazenda, que o senhor tomou aquela série de medidas sobre as quais nós já conversamos, o senhor culpa o presidente Fernando Henrique de não ter dado continuidade à política que o senhor implantou no Ministério da Fazenda naquela época. O senhor acha que o ex-presidente Fernando Henrique também vendeu o país para se reeleger presidente da República? Sem nenhuma dúvida. Ele vendeu tudo, o país é a alma e tudo mais. Veja bem, são coisas práticas. Coisas práticas. Eu, quando fui ministro da Fazenda, eu criei, nós estamos falando aqui numa concepção progressista do socialismo democrático, eu criei uma alíquota de 35% para os grandes ganhos de capital. Por de renda, de 35%. Ele extinguiu isso e fez a alíquota máxima 27,5%. Ou seja, o Lázaro Brandão paga de imposto de renda o que você paga como funcionário das organizações do povo, 27,5%. Isso é completamente injusto, né, no Brasil. Ele revogou. Eu criei um IOF com alíquota progressiva, que agora o Guido Mantega está retomando, para espancar capital especulativo, que faz muito mal ao país. No dia que eu virei as costas, eles refizeram. E o Plano Real era uma coisa muito séria, mas era uma gambiarra. Percebe? Era muito sério, não era uma sacanagem, não era um truque, como enganaram o pobre do Lula na época, isso é um truque, o mercadante, isso é um truque. Eu liguei para o Lula, de quem eu já era amigo. Lula, não tem nada de truque. Pede aos teus economistas para olhar o que aconteceu na Argentina, na Polônia, no Chile. Então não tem nada de truque, é uma coisa séria, complexa e tal. Não tem nada de truque, tu está falando vendido aí pelos teus economistas. Falei com o Brizola, de quem também eu era amigo, tanto que me apoiou para presidente da República. Tinha sido colega meu, governador, eu tinha sido colega dele, para meu privilégio. Né? E liguei pessoalmente, eu já ministro da Fazenda. Então eles simplesmente largaram mão de toda a agenda, que faria estrategicamente o real ser definitivo, como acabou se transformando depois, e passaram a fazer o quê? 2 movimentos. Explodir a dívida pública
O Brasil tinha levado 500 anos até a posse do Fernando Henrique para fazer uma dívida pública equivalente a 36% de um ano de produção, o chamado PIB. Em 8 anos, e essa dívida foi feita para fazer Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Estrada, etc, etc. O Fernando Henrique, em apenas 8 anos, explodiu essa dívida para 72% do PIB. Dobrou a dívida. E o outro movimento, né, fez uma explosão da dívida sem fazer nenhuma coisa estratégica, ao contrário, vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu, enfim, o diabo do país, vendeu Telebrás, vendeu Eletrobras, pelo menos distribuição, e um movimento de explosão da carga tributária. Quando ele tomou posse, eu era ministro da Fazenda, 27% era a carga tributária brasileira e passou para 36%. Perdemos 1/3 dos mestres e doutores das universidades e privatizou a demanda do ensino público nessas coisas aí que são hoje uma universidade precaríssima que o país tem, condenando milhares de jovens a essa vida de doutor despreparado e desempregado. Enfim, uma tragédia completa. E tudo pela reeleição. O senhor, como parte do governo, sabia que no governo Fernando Henrique havia muitas falcatruas em alguns ministérios. O senhor chegou a conversar uma vez com o presidente Fernando Henrique para denunciar que havia uma série de irregularidades, casos de corrupção mesmo no Ministério dos Transportes. Qual foi a reação do presidente ao saber dessas denúncias que o senhor levou para ele?